Olá, boa tarde a todos, Estado de Mato Grosso. Vamos começar hoje a aula de controle vetorial. Eu vou pedir para que todas as pessoas que estiverem com as suas câmeras abertas, a partir desse momento, possam estar fechando-as, clicando para a gente poder começar. Então, pessoal de Aripuanã, por favor, fechar sua câmera. GCL também, obrigado, GCL, fecha a câmera. Jerusa também, pessoal aí, Jerusa, por favor, pode fechar também a sua câmera. Pessoal de Aripuanã. Só deixa o som. Obrigado. Jerusa também, quando ela tiver, acho que não tem ninguém na sala ali, ela vai fechar para a gente. A dinâmica da aula, ela vai ocorrer como foi feito as outras. Nós vamos estar com a apresentação, vou mudar já para o formato de vocês. Oi, Mirelle, seja bem-vindo, também pode fechar a câmera para a gente. Eu vou mudar já o formato para vocês. Esse é o formato da nossa apresentação hoje. E como vai funcionar a dinâmica? Durante a aula, o professor ele vai abrir para vocês um espaço para perguntas. Nas outras aulas nós temos feito como? A gente tem feito a aula toda e só depois aberto para as perguntas. Nessa aula a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica. Como que ela vai funcionar? Nós vamos fazer a aula e o professor vai dar a sinalização de quando as perguntas podem vir. Lembrando que as perguntas todas inseridas aqui em cima no bate-papo, ok? Eu vou digitar aqui, ó. Com problemas técnicos. Qual que é o número mesmo? É 361. 3661? 551? 59. Gente, eu vou pedir para que quem tiver com problema técnico, ligar nesse telefone para mim aqui, que aí eu vou tentar orientar por telefone, tá bom? Então, sem mais delongas, nós vamos chamar aqui o nosso palestrante do dia, professor, biólogo, colega nosso aí de tempo, Luigi Novak. Pode ficar de olho aqui. Mas ele não precisa agora. Começa a apresentação que eu vou te orientar. Tá. Bom, então, estão me ouvindo? Acho que sim. Então tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Luigi. Eu sou biólogo aqui da Secretaria de Estado de Saúde, colega aqui da Coordenadoria de Vigilância e Saúde Ambiental, e a gente veio hoje fazer essa apresentação para vocês sobre controle vetorial, com ênfase na dengue. Tá. Ok. Então a gente vai fazer essa fala de controle vetorial com ênfase em dengue, porque o agravo dengue foi o agravo onde os insumos foram aqueles que foram trocados, os inseticidas, os produtos todos de controle vetorial foram mudados, né, do ano passado para esse ano. Então a gente quer trazer essas informações, tirar as dúvidas e levantar também as dúvidas que vocês tiverem, que a gente não puder tirar aqui, a gente atender caso a caso e tentar fazer com que a gente consiga fazer um trabalho com uma qualidade legal. Vou me desculpando a princípio até eu me familiarizar aqui com o sistema aqui, então a gente vou pedindo socorro aqui para o Berdan e vou mexendo aqui. Bom, a princípio, a gente tem principalmente para falar sobre esses 3 produtos que são utilizados atualmente no controle do vetor da dengue, né? O piriproxifem, o lambda-cialotrina e o bendiocarb. Tá? Então, esses são os produtos que estão sendo atualmente utilizados. O piriproxifem ele está sendo utilizado hoje como larvicida. O lambda-cialotrina ele está sendo utilizado como o produto de nebulização espacial. E o bendiocarb, o de uso residual para ponto estratégico. Tá?
Lembrando que o lambda-cioletrina também é utilizado no controle da malária, é o produto que está sendo atualmente utilizado, né? E o Ministério da Saúde tem atuado de forma a usar alguns produtos, dependendo da logística, diferentes em alguns estados. Então, a gente tem informações de alguns estados que têm produtos diferentes, mas vamos se ater nos nossos aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso também, pode estar perguntando e dentro das minhas possibilidades eu vou estar respondendo. Ok? Então, a ênfase vai ser nesses 3 produtos. A gente vai falar da utilização deles, da rotina, orientações, as notas técnicas, o que a gente puder estar ajudando. Também esses 3 produtos são os campeões aí nas ligações que a gente recebe lá na coordenadoria para tirar dúvidas. Principalmente o piriproxifem, que é o que a gente usa hoje como larvicida. Então a gente vai entender também o porquê de tanta dúvida, de tantos problemas que a gente tem de informação com relação ao piriproxifem. Tá bom? Seguindo. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre os motivos pelos quais ocorrem essas substituições desses produtos. Né? Segundo o Ministério da Saúde, que é quem adquire esses produtos, quem faz a compra, o principal motivo à troca deles é a prevenção de instalação de resistência. E isso, por si só, já gera uma polêmica. E a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. Né? Então, o Ministério da Saúde, existe um monitoramento, né, que é uma rede nacional, que chama assim, eu coloquei aqui na apresentação, Rede Nacional de Monitoramento da Resistência de Aedes aegypti a Inseticidas, que é a famosa Rede Morena, que a gente que está no meio aí, a gente já costuma falar da Rede Morena é isso, tá bom? Ela é um programa de monitoramento ligado ao PNCD, tá? Então, ela é um programa que está ligado, de certa forma, aos produtos que são utilizados para a dengue. Só que a gente tem que lembrar que sempre que a gente tem inseticidas, né, utilizados, seja na agricultura, seja na saúde pública, existe esse risco de se instalar uma resistência. E o investimento, o tempo que se leva para se conseguir uma substância que seja segura para utilizar em produtos que depois vão ser manipulados, até inclusive de manipular esses produtos para ser utilizado, né, nessas ações todas, né, é muito longo, demanda muito investimento. Você está em números aqui, existe uma apresentação do Ministério da Saúde que fala a proporção de estudos que se inicia lá, só para exemplificar, de cada 10 mil estudos de moléculas que se começa lá, resulta numa comercial, e não necessariamente ela chega a ser utilizada para a agricultura, para a saúde pública ou para a manipulação nossa. Né? Então, o investimento que se tem é muito grande. E para utilizar em saúde pública, né, essas substâncias elas são submetidas a muitos testes. Né? A Organização Mundial de Saúde cita um grupo de trabalho, mas para frente a gente vai ter o nome dele aí, né, que realiza inúmeros testes em cada substância dessa para poder liberar isso para uso. Então, dessas que são testadas, hoje a gente tem pouquíssimas que são liberadas para uso em saúde pública. Então, se a gente pensar que para a gente usar como larvicida, a gente tem poucas substâncias e a gente perder uma devido a uma instalação de resistência, isso vai ser uma grande demanda de tempo, de pesquisa, de recursos financeiros que vão ser perdidos com isso. Né? Então, para se prevenir isso, é que é feita essa troca. Então, o principal fator alegado pelo Ministério da Saúde é isso. A gente, depois que avalia os dados de custo e quanto são limitadas as substâncias que a gente tem que pode ser utilizadas em saúde pública, a gente entende que realmente é um argumento bastante forte. Né? Então, só que isso gera uma polêmica, porque quando a gente fala assim, lá em 2009, quando começou a trocar o Temefos pelo diflubenzuron primeiro, né? Foi trocado só naqueles municípios grandes a princípio, né? E depois que foi passando para os outros. Aí os outros ficam pensando assim,
será que eu estou usando o Temefos e ele não está fazendo mais efeito? Porque outro município já trocou, e aí já estão me dizendo que ele tem resistência. Né? O que a gente tem que entender é o seguinte, que essa resistência está sendo testada a nível de laboratório. Né? Essa resistência está sendo testada lá numa diluição bem menor, numa concentração bem menor, do que aquela concentração que a gente utiliza quando a gente vai para campo, quando a gente utiliza esse produto lá, quando a gente pega, que vai fazer um tratamento de determinada quantidade de água. Então, o que acontece? Toda essa pesquisa em resistência, ela é um ensaio feito em laboratório. Tá? Não quer dizer que aquele Temefos que eu estou utilizando no meu município, ele deixou de fazer efeito, que ele não vai mais matar a larva. Tá? Então tem que ser avaliado cada situação dessa, a gente não corra no descrédito de determinada substância, ou para que a população também saber informar isso direto para a população também falar assim, eu vi na televisão que Cuiabá não usa mais esse produto porque ficou resistente e o mosquito não mata mais. Então não é isso. Tá? Então a rede morena existe para prevenir essa instalação de resistência. Beleza? Então, só para esclarecer que o Temefos ele não está mais sendo se tiver algum escritório que... Alô? Pronto? Então, lembrando que a partir deste ano o Estado não está mais utilizando o Temefos, o Estado de Mato Grosso. Todo o Temefos que a gente possui hoje no Estado, em algumas pequenas quantidades em municípios, em alguns escritórios regionais, ele já expirou a data de validade, ele não vai ser reaprazado. Então, este ano é para todo o Estado, todos os municípios já estão utilizando o piriproxifeno, como eu falei antes, como larvicida. Tá bom? Será que alguém gostaria de fazer alguma pergunta com relação a isso, com relação a essa questão de resistência? Como que eu faço para saber? O pessoal vai escrevendo aqui do ladinho. Ah, tá. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta com relação a essa parte de resistência da rede morena, ou da utilização ou não, porque existem dúvidas, né? Eu andei verificando algumas questões sobre isso, onde a pessoa fala assim, mas a gente está com dengue aqui no meu município, que a gente ficou 1 ano usando o abate, sendo que o Ministério da Saúde disse que já tinha resistência. Então, não é só para explicar que não é bem isso. Ok? Salto tem uma pergunta. Pode falar. Quem pode falar é boa, não estou ouvindo. Só pode digitar. Sobre o uso contínuo do piriri. Piripiri é como a gente vem chamando carinhosamente o piriproxifeno, para facilitar as coisas, né? Quando encontramos larvas, mesmo com o produto. Ótima pergunta aqui, tá? Angélica, da onde? Tem uma pergunta aqui. Quando fizemos o LIR, encontramos larvas mesmo com o produto. Ótimo isso aqui, essa colocação. A gente vai ver lá para frente por quê. Tá? Clatiane está perguntando, qual é a periodicidade para a instalação de ovitrampas? Tá. Tá bom. Assim, com relação ao uso do piriproxifeno, uso contínuo, a gente vai fazer, na sequência aqui tem as rotinas de cada um, eu vou estar falando, né? Então, encontra-se as larvas, justamente que a gente fala assim, o piriproxifeno é a substância que a gente está utilizando hoje como larvicida, porém, ele não é um larvicida, ele não é um veneno que vai ser colocado e que vai matar a larva. Aí eu vou explicar isso mais para frente, é por isso, tá bom? Periodicidade para instalação de ovitrampas, para instalação de Aedes, anualmente vem um ofício, Clatione, do Ministério da Saúde com esse período, tá bom? Eu não sei se é o mesmo período sempre, mas conforme as amostras que eles têm em laboratório e tudo mais, mas é feita uma coleta, é anual isso, e vem sempre um ofício antes do Ministério da Saúde pedindo essa colaboração nossa e dos municípios.
Ok? Então, com relação à resistência, né, o que eu queria falar era isso, que a resistência é uma coisa que é verificada em laboratório. O Ministério da Saúde não ia arriscar perder uma substância dessa devido à morosidade e o custo que é de se ter uma substância dessa. E comercialmente é uma coisa que a gente... comercialmente, que é outro motivo para substituição, é uma coisa que a gente gostaria de que não fosse uma influência que existisse dentro do serviço de saúde, mas existe. Né? Quando se trocou de MFOS para diflubenzuron, principalmente essa questão da resistência de diflubenzuron para novaluron foi a questão puramente comercial. Né? Foi licitado um produto que fosse um inibidor de síntese de quitina e que ganhou foi outro. E ele vinha numa outra apresentação e ele causou todo aquele transtorno, porque foi feita uma capacitação muito grande para o uso do diflubenzuron e depois de 1 ano ele foi trocado pelo novaluron. E depois de 1 ano o novaluron voltou para o diflubenzuron de novo. Então essas trocas, que acabam trazendo inclusive mais transtornos, porque elas acabam sendo mais rápidas e, digamos assim, nos pega de forma de surpresa, né? Então esses momentos de trocas comerciais acabam sendo mais complicado para a gente. Tá? Agora, a gente acredita que devido ao uso do ao uso do piriproxifem, já está sendo difundido e eu acho que vai ser instalado esse produto agora por um bom tempo. Eu estou vendo que tem perguntas aqui sobre quais os riscos do novo produto para a saúde. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente um pouquinho, tá? Colíder, tá bom? Dizem aqui os estudos todos que eu falei para vocês que é feito pela Organização Mundial de Saúde e tudo mais, diz que ele não é tóxico do ser humano, a dose letal é muito alta, a gente vai ver lá um pouquinho para frente. Como age nos organismos da larva, também vou falar mais para frente só um pouquinho, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou adiantar um pouquinho a apresentação, que já começa com ele, e é isso mesmo aqui que eu estava esperando, é isso aqui que eu estava esperando com relação a essas perguntas. Quem está fazendo essa pergunta sobre o uso do piriproxifem, segura só um pouquinho que nós vamos começar a falar dele, e aí a gente vai nessas perguntas mesmo, aí eu vou ponto a ponto, né, cada uma delas, tá bom? Porque é onde eu tinha certeza que é onde seria mais questionado e é onde realmente tem mais dúvidas. Menos informação, inclusive para nós. Mas vamos lá. Dentro das atividades de rotina da dengue, eu vou seguindo aqui, o controle de larvas, né, que é o controle focal. A gente sabe que a prioridade deveria ser a eliminação mecânica do foco e do depósito, se possível, mas nem sempre isso é possível. Tá? Em algum momento a gente tem que entrar com o tratamento, é por isso que a gente está falando sobre isso aqui. Então, para o tratamento a gente está utilizando agora o piriproxifem, vou começar a falar bem dele agora e a gente já vai vendo essas questões que foram perguntadas. Tá? Para começar, o piriproxifem, tá? Ele tem um nome comercial de Sumilarv, né? E ele não é um larvicida, propriamente dito, tá? E a gente vai usar ele como larvicida. Por que ele não é um larvicida? Porque ele é um produto, tá? Análogo ao hormônio juvenil do vetor, do inseto, tá? Então, se ele não é um larvicida, o que é importante disso? O importante é que a diferença dele para o TMFOS, que era um larvicida propriamente dito, é que você vai adicionar o produto na água, fazer o tratamento, como a gente fala, e a larva não vai morrer, muito menos imediatamente. Tá? A larva vai ter uma ação, como foi perguntado ali, vai ter a absorção dessa substância, que é um simulador, um análogo de hormônio juvenil, e isso vai interferir na maturação dela. Vai tornar essa larva com um período muito maior de fase imatura e as trocas de fases dela, ela vai começar a ter problema no amadurecimento das características adultas dela. E vai se observar uma quantidade maior de mortalidade de pulpas, ok? E de menor quantidade então, de adultos que vão estar emergindo após a fase de pulpa. Só que também, não quer dizer que ele não vai matar larva nenhuma, tá? Tem larvas que no começo, se pegar bem no comecinho, ela já não vai chegar nesse estágio. E tem outras que mais para frente é que vão, como eu estou falando. A maior parte a gente só vai se verificar
a partir do quarto estágio larvário. Por quê? Porque essas larvas vão em contato com esse produto, vão tendo o seu amadurecimento retardado e elas vão ter problemas nas características de adulto. Que cada estágio larvário, até a formação da pupa e depois para a imersão do adulto, né, ele tem as fases de maturação. Esse produto ele vai agir como um hormônio e vai atuar principalmente nessas fases, na parte do metabolismo, de maturação das características adultas do inseto. Então, o que acontece? Aonde que a gente vai ter as maiores mudanças? Lá no final, no quarto estágio, para frente da vida do inseto. Então, é lá que vai ter os maiores problemas, certo? Então, o inseto que, por um acaso, chegar a emergir adulto, voar, chegar à fase adulto, ele vai ter problemas, segundo os estudos, né, que foram avaliados pelo Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, entre tantos outros que fizeram a liberação desse produto para a gente, né, ela vai ter problemas lá na sua maturação das suas características adultas e depois ela não vai conseguir ser um adulto eficiente, não vai ter uma sobrevida normal, ou não vai sobreviver, ou não vai ter a capacidade de transmitir o vírus da dengue, ou vai ter a sua capacidade de transmissão viral anulada. Por quê? A gente sabe que a transmissão do vírus é feita pela fêmea depois que ela está gestante, antes dela para ter a maturação dos ovos. Então, eu estava falando que as características onde esse produto vai utilizar vai ser na anulação do desenvolvimento de características sexuais, principalmente. Então, a gente sabe que a fêmea que vai transmitir o vírus da dengue, ou chikungunya, ou zika, ou a transmissão do vírus, ela vai acontecer depois que a fêmea estiver grávida, que ela precisa do sangue, precisa fazer a alimentação dela para a maturação dos ovos. Esse mosquito que teve contato na fase larval com o piriproxifene, mesmo que ele venha a emergir, ele não vai ter desenvolvido o seu sistema reprodutor. Então, ele não vai chegar nesse estágio de se contaminar com o vírus e fazer a transmissão dele. Tá? Então, é aí que está a eficiência do produto, e é por isso que a gente não vai ver quando a gente utiliza o piriproxifene na água, a gente não vai ver a morte da larva. Né? Teve bastante questionamento já sobre isso, e isso é um problema muito grande. Por isso que eu coloco aqui, essa parte que é muito necessária a comunicação entre todas as pessoas que trabalham na vigilância, nos municípios, aqui no estado, nos escritórios, e entre os supervisores, os agentes e a população principalmente. Por que isso? Porque a gente tem observado o seguinte: o agente passa e acha um depósito positivo que ele não pode tratar, e aí ele vai lá, que ele não pode remover, ele vai lá e faz o tratamento com o piriproxifene. O que a população estava acostumada quando ele fazia isso com o tenefosa? Estava acostumada a daqui a pouco a larva está morta. Certo? E isso a população não vai ver mais. Tá? Tem outro questionamento legal aqui. Tá? Falando sobre o índice vai continuar alto, porque a gente vai voltar naquele mesmo lugar e vai ver larva viva naquele depósito tratado. Isso foi uma observação já feita pela Madalena. Né? Eu não sei de que forma que a gente vai poder tratar essa informação mais para frente. Porque, veja bem, salto do céu, né? Que legal. Porque você tem razão, Angélica, né? Tem razão, porque, veja bem, se você faz o tratamento e depois o agente, quando volta, ele passa naquele depósito que foi tratado e tem larva de novo, né, ele vai contar como o depósito positivo de novo, certo? Mas aquele depósito está tratado. Né? Então, isso é uma coisa que a gente, ao longo do tempo, quando a gente for utilizando esse produto, a gente vai verificar de que forma que a gente vai tratar esses dados, né? De que forma que essa informação vai poder me auxiliar ou num argumento de troca de produto, ou para me dizer da eficiência dele, ou para me dizer, de alguma forma lá na frente, essa informação ela vai ter que ser melhor abordada, isso vai ter que ser discutido entre a vigilância, né? E aí a gente vai ter
uma forma melhor de verificar esse dado, né? E a equipe aqui do nível central, né, levantou essa possibilidade. E realmente é o que a gente está vendo lá. O que acontece? O depósito é tratado e ele continua com a larva viva. E se a gente passar de novo, ele vai estar vivo de novo. Só que ele vai tratar de novo? Tem a outra pergunta que já tem ali. Ele vai tratar de novo? Não, ele não vai tratar. Por 8 semanas, aquele depósito tratado, uma vez que ele foi tratado, ele está tratado. Então a gente considera que se houver a sobrevida de alguma larva que chegue à fase adulta, esse inseto adulto não vai ter a capacidade de transmitir o vírus. Ok? Então, aqui só para a gente verificar, ó, a caixa do piriproxifene, embalagem de 10 quilos, tá? Essa caixa que está indo para a maioria dos escritórios, e isso aqui eu quero mostrar a embalagem próxima aqui, que é essa embalagem plástica maior, que é de 1 kg. Ah, tá. Tá. Aqui tá bom. Então, essa embalagem plástica maior é a embalagem de 1 kg e essa embalagem de 100 gramas. Por que eu coloquei essas embalagens para a gente ver aí? Porque o pessoal está espantado com a entrega desses produtos quando está chegando lá no escritório regional, quando chega no município. Porque, às vezes, mandava daqui 1.000 quilos de temerfós para um escritório regional. E agora a gente está mandando 30 quilos de piriproxifene. Isso devido à grande solubilidade e à pequena quantidade de produto que é indicado utilizar na água. Tá? Então, devido à facilidade que ele tem de dispersar no depósito, né? E a condição que ele tem de manter esse tratamento, essa ação dele por 8 semanas, então a quantidade que a gente vai utilizar dele é muito pequena. Tá? Comparado em volume com o que a gente usava de temerfós. Tá? Aí, sempre tem a pergunta, mas então ele é muito mais forte? Né? Ele é muito mais perigoso para o ser humano? De novo eu volto, né? Porque dizer que o Ministério da Saúde tem essa orientação, essa recomendação dessa WHO, né? Que faz parte do Conselho não, da Organização Mundial de Saúde e tudo mais. Todos os estudos indicaram que, né, esse produto é seguro. E eles citam aqui, eu queria achar, tá aqui, né, a toxicidade oral do piriproxifene com valor muito baixo, né, uma toxicidade muito baixa, com valor de DL, que é a dose letal, superior a 5.000 miligramas por quilo. 5.000 miligramas por quilo, para a gente ter uma ideia, precisaria de 250 gramas do produto para cada quilo de 250 gramas de produto para cada quilo de peso corporal de uma pessoa. Então é um consumo que para ter uma toxicidade aguda muito alta. Então acho que devido ao tipo do produto ser diferente, né, acaba tendo essa possibilidade de usar um volume tão diferente quanto é ele com relação ao temerfós. Agora, com relação aqui, uma pergunta, o agente encontra larvas e realiza o tratamento depois de 6 a 7 dias. Então, essa pergunta aqui, ó, a Claudinei, eu queria falar um pouquinho sobre isso. O agente passa e encontra a larva, realiza o tratamento depois de 6 a 7 dias, o supervisor passa e encontra larvas no mesmo depósito. Isso não vai acabar prejudicando o agente? Então, por isso que existe o registro. Né? Existe aquela ficha de registro, onde cada agente, quando ele passa, ele coloca que ele tratou, qual foi o depósito, quantos depósitos foram. E no caso de a gente estar tendo essa dificuldade, ele pode anotar em alguns depósitos principais, em alguns imóveis que tem um tipo de depósito já conhecido, que o pessoal acaba fazendo essa verificação, anota inclusive no verso da ficha lá do imóvel. Né, que tal depósito foi tratado tal dia. Porque na ficha do campo de alguns municípios, eu me lembro, alguns municípios da Regional de Juína, daqui mesmo da Baixada, alguns municípios fazem uma adaptação de simplificar aquela tabela do agente. Né, que aí você não tem tanto espaço para discriminar tantas coisas. Mas não tem problema. Nesses casos, agora com esse produto, é uma particularidade dele. Então a gente vai precisar identificar melhor os imóveis os depósitos tratados, para que não aconteça essa duplicidade no tratamento, até porque, como o volume dele atualmente é bem menor, o que acontece? O controle vai ser mais fácil, e o Ministério da Saúde nos diz que vai ter um controle sobre ele também maior. Né?
Então a gente espera que essa questão do tratamento seja bem correto. Tem mais slides aqui onde eu coloquei a forma que do pessoal está utilizando. Outra pergunta, com relação à solicitação, se finalizou, se acabou o produto enquanto está durante o ciclo, se pode solicitar mais? Pode não, deve solicitar, né? Sempre que tiver, existe um planejamento que deve ser feito para os municípios e deve ser repassado para o escritório regional via aquela planilha que a Vanusa chama de PGE, né? Que é uma planilha de gerenciamento de insumos estratégicos, né? E ela serve justamente para isso, para a gente estar fazendo pelo menos um planejamento mínimo no município e a gente está aqui conseguindo acompanhar. E quando não tem pedido no sistema, a gente acaba fazendo a nossa rota de entrega de insumos por aqueles onde a gente está vendo que a quantidade está menor. Por isso que é importante estar em dias. Né? Me lembro bem de São Antônio, lá em São Félix do Araguaia, né, cobrando os municípios deles que eles não mandam em dias a planilha. Né? Então, essa situação... acaba que o nosso monitoramento aqui depende desses... a gente está distante dessas ferramentas. Então, essa planilha é muito importante por causa disso. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Trabalhando com a TMFO, seria necessária a realização do exame de colinesterase? Certo. Sobre a colinesterase, eu vou depois mostrar para vocês um caminho onde tem informação sobre isso, mas esse produto ele não necessita... Não está aqui agora, está ali. Mas eu vou mostrar aqui. Não necessita de acompanhamento da colinesterase, tá bom? A colinesterase, ela precisa ser acompanhada quando é utilizado carbamato. Na nossa atual composição de produtos que a gente está utilizando ali, a gente precisa continuar fazendo o exame de colinesterase, mas não devido ao uso do piriproxifeno, tá bom? A gente vai usar fazer o exame da colinesterase devido ao uso do bendiocarb, que é outro produto que é um carbamato que a gente vai falar mais para frente. Tá bom? Então, para esse produto aqui não. Tá? Algumas pessoas me perguntaram dessa imagem que está no slide agora. Ela foi tirada e veio acompanhando aquela nota técnica, aquela nota informativa que a gente mandou para vocês. E ela foi tirada e foi utilizada junto com esse folhetinho aqui. Eu estou tentando mostrar aqui, mas eu estou achando. Então, tá? Foi tirado daqui, tá bom? Esse é um folhetinho que o produto comercial manda junto para o Ministério da Saúde, mandou junto, tá bom? E por que a gente não está enviando isso aqui para vocês? Porque esse panfletinho, ele tem algumas informações que é para o uso comercial desse produto. Tá? Então... eu identifiquei algumas informações que poderiam estar trazendo confusão para os nossos agentes, principalmente, e para a população, que não tem, a população que não tem costume de manipular veneno, inseticida, larvicida e tudo mais. Algumas informações desse panfleto eu achei que está muito, muito técnica e que não está de acordo para o nosso uso do produto em saúde pública. Estão dizendo que não receberam o panfleto. Então, realmente, eu não mandei esse folheto por esse motivo. Existem informações nele que são que são para uso da população em geral e ia causar confusão. Então, eu não mandei esse panfleto por causa disso. Para quem quiser, tiver curiosidade, quiser ver ele, eu tenho ele em PDF, eu posso estar mandando para vocês em PDF para vocês, os coordenadores e dos municípios, para os escritórios regionais, estarem olhando, eu posso até destacar essa parte que eu estou falando para vocês, e estar mandando para vocês. Então, como eu mandei aquela orientação técnica que veio para mim, do Ministério da Saúde, sobre o produto, e lá tem todas as informações necessárias para a gente, que tem aí, tudo que tem lá que a gente precisa utilizar, que tem aqui, que é importante para a gente estar lá. Então, essa daqui eu achei que tem algumas informações que não seria legal estar colocando. Tá? E aí eu destaco e mando para vocês. Para quem solicitar depois, acho que deve ter uma forma da gente verificar isso. Tá? Estou vendo que já estão colocando e-mail, eu mando para vocês e vou colocar destacado. Tá bom? O que eu achei que a informação que não é legal? Porque as empresas, esse é um produto que está no comércio, né? E as empresas utilizam de suas estratégias de mídia para fazer a venda do produto. E não é o caso nosso aqui, não é nosso objetivo. Nosso objetivo é a utilização desse produto pelo agente de saúde, sem precisar fazer nenhum tipo de propaganda e tudo mais.
Tá? Então por isso que está aqui. E outra coisa que causou confusãozinha no começo foi essa colher. Essa colher desse medidor desse produto, ela vem acompanha o produto. Né? Todo mundo que recebeu, cada embalagem dessa de 1 kg, ela vem com 10 saquinhos dessa de 100 gramas, dividido de 100 em 100 e com 10 colherzinhas também, ok? Aí o que acontece? Essa colherzinha, vou mostrar ela aqui, ela não é a mesma, por favor, ela não é a mesma dessa que está na minha mão aqui, que é a do soro caseiro, tá? Essa colherzinha que acompanha o produto, ela é bem menor, tá? Ela tem o lado maior dela é de 1 grama apenas, e o lado menor de 0,1 grama. E você vê que ele tenta exemplificar aí no uso na imagem que está aí, eles tentam exemplificar você usar a colher rasa, passando lá, né, uma estrutura e tirando o excesso, tá? Por que isso? Porque numa colherzinha dessa aí de 0,1 grama, se eu botar ela cheia com aquele morrinho aqui em cima, né, de 0,1 grama passou para 0,2 ou 0,3. Aí eu errei em 100% ou 200% do meu tratamento. É isso? Concordam? Então, por isso que tem essa exemplificação aqui. Para essa colherzinha tem que ser rasa. Isso é mais uma ideia que o Ministério está nos dando, de que o controle sobre esse produto vai ser bem rígido mesmo. Ok? Mais alguma pergunta com relação aí, até aqui, do piriproxifene? O pessoal que está mandando pedindo o panfleto, né? O panfleto está no sistema, no CIES. Quando você pede para cada 1 kg de piriproxifene lá, ele acrescenta Agora eu fiquei na dúvida se é para cada 1 kg ou para cada 10 kg, mas é automático. Quando você preenche o pedido do piriproxifene, ele preenche o do panfleto. E aí a gente dá autorização, a gente não autoriza o panfleto, autoriza só o produto. Por todos os motivos que eu já falei aqui do panfleto, ele ser uma estratégia comercial e tem informações que eu acho que não é pertinente para a gente. Tá bom? Com relação ao tratamento, ele acompanha essa tabelinha, foi encaminhado para todos vocês aí na nota orientativa do Ministério da Saúde. Veja que eu não estou falando nota técnica, né? Eu quero também falar um pouquinho sobre isso, porque já há algum tempo a gente não recebe nota técnica, porque nota técnica ela vem numerada, assinada por alguém é responsável por ela, e essas notas orientativas que estão vindo do Ministério da Saúde, ela está vindo assim, orientação para uso de tal produto, orientação para tal rotina, e acaba que ela não é numerada, e não tem isso, tem causado alguns transtornos, tá bom? Mas essa tabelinha aqui, tá, ela tem que ser seguida à risca, porque a gente está vendo que a gente até 450, 500 litros de água lá, a gente vai utilizar somente essa colherzinha do lado menor, que é essa colherzinha de 0,1 grama. Aí cai naquela história que eu falava do Novaluron também, né? Que quando você usava apenas uma gota, e aqui você usa uma colherzinha dessa que é só uma pitadinha. Será que o agente, quando ele faz aquele tratamento, ele não acredita que a larva vai morrer? E aí ele fala assim, vou dar só mais umazinha, né? É tão pouquinho, né? Só uma colherinha. Né? E aí ele vai estar errando o tratamento, né? E vai estar fazendo um uso inoportuno do produto, sem necessidade, uma quantidade, uma superdosagem na água não vai trazer uma maior mortandade dessas larvas, né? Vai estar simplesmente jogando o produto fora. Tá? E talvez complicando a questão do nosso controle sobre ele. Alguém está perguntando sobre os riscos de contato com seres humanos. Deixa eu só dar uma olhadinha se está na próxima tabela aqui. Não, aqui, eu coloquei aqui na frente, eu passei já duas aqui, só para voltar para vocês, né, com relação aos riscos, já segundo a pessoa está perguntando, sobre os aspectos toxicológicos. Igualzinho está na nota orientativa, né, na informação lá. Tá? O que a gente tem aí? A gente tem que todos esses estudos que foram feitos, literatura científica que ele colocou, se a gente buscar na internet, eu tentei buscar alguma coisa e aparecem muitos trabalhos sobre o piriproxifene para uso na agricultura, para uso em vários tipos. Né? E a gente sempre chega nessa informação que o produto, por ele não ser um inseticida, ele não tem uma ação tóxica na célula, certo? Ele não vai ser perigoso para o ser humano. E aqui ele diz o seguinte,
o produto não tem ações carcinogênicas, teratogênicas ou genotóxicas. Tá? Então, a informação que vem na nota orientativa para a gente. Só que aí gera aquela pergunta que eu falei para vocês, mas a gente usa tão pouquinho dele, ele tem um efeito, ele substitui uma quantidade tão grande do tenofós, do abate. Será que não é porque ele é muito mais forte? Eu estou falando, os estudos dizem porque ele tem um outro modo de ação, ele é uma outra substância completamente diferente. Tá? Outra coisa, a informação que a OMS coloca aqui, ó, a OMS coloca essa informação, a toxicidade oral aguda é baixa, com valores de DL50, o que é a DL50 aqui? A dose letal, né? Superior a 5.000 miligramas por quilo de peso corporal. Tá? Então é uma dose muito alta, seria como uma pessoa inalar uma quantidade, absorver ou ingerir uma quantidade muito grande desse produto. Tá? E ele diz aqui que não tem, o produto pode ser utilizado em água de consumo humano e que não tem ação, né, tóxica para a gente. Tá bom? Então, vocês estão vendo, eu coloquei exatamente como está lá. Alguém está perguntando aí o que é piripiri? Piripiri. Legal. Piripiri é isso, a abreviatura, é o apelido, o nome carinhoso que a gente deu para ele. Tá? Aí o próximo slide que eu coloquei aqui, ó. Na mesma nota orientativa, o Ministério da Saúde coloca assim: indicação de equipamento de proteção individual, EPI e outros cuidados. Aí ele coloca, olha o que tem na nota orientativa. Em razão da segurança do produto, do baixo grau de exposição durante o processo de trabalho, indica apenas o uso de luva nitrílica de parede fina. Então, a gente está cercado de informações que nos vieram que o produto é seguro para a gente utilizar e que a gente pode trabalhar de uma forma tranquila. Mas aí já veio questionamentos de escritórios regionais que perguntaram para a gente. Eu tenho uma gestante no meu quadro de agentes, eu tenho uma pessoa que é muito alérgica, eu tenho esse tipo de situação. O que acontece? O que a gente orienta? Apesar de todos esses estudos que estão dizendo aí, eu entendo que a Organização Mundial de Saúde não foi na casa de um por um para testar todo mundo. Tá? Então, de modo geral, é um produto que não é tóxico para o ser humano. Só que cada ser humano, cada ser vivo, ele responde diferente para determinada substância. Né? Eu sempre gosto de dar o exemplo daquela pessoa que tem dor de cabeça, que toma Neosaldina e que passou. Pronto. E tem pessoas que têm dor de cabeça e podem tomar 10 Neosaldina que não faz efeito. Tem que procurar um atroverante, tem que procurar, né? As meninas que têm problema de cólica aí sabem que tem umas que é tranquilo, outras que não são. Então por quê? O organismo responde diferente para determinados tipos de substâncias. Então, apesar desse produto, de todos esses estudos, ele não foi testado de pessoa em pessoa. Tá? Então, pode existir particularidades sim, pode existir pessoas sensíveis a ele sim, e qualquer pessoa do quadro de servidores que esteja num momento de sensibilidade alterada, por exemplo, no caso de uma mulher gestante, ela pode estar com a sua sensibilidade alterada. Então, é plausível a gente indicar que ela não faça o contato com esses produtos químicos. Né? Se não tiver como fazer a substituição por outra pessoa, que pelo menos ela se imuna de todos os apetrechos de EPIs possíveis para ela evitar ao máximo o contato com esse produto. Né? Justamente porque eu estou falando, a sensibilidade dela pode estar diferenciada naquele momento. Pessoas que têm alergia em quadro agudo, alérgico, pessoas asmáticas, outros casos quaisquer de sensibilidade. Né? Pessoas que tiveram, que estão em uma situação de após o uso após a recuperação de saúde devido a uma cirurgia passada, tratamento médico, uso de medicamento. Né? Então, qualquer que seja o fator que possa estar mudando a sensibilidade da pessoa, eu indico que sim, que seja assim mudado essa pessoa, ou que se na impossibilidade de mudar, que use a quantidade, porque apesar do Ministério indicar ali o uso de luva nitrílica é suficiente, né? Apenas o uso de luva nitrílica de parede fina. Mas no caso de uma agente gestante, de uma pessoa que está fazendo tratamento de saúde que pode estar com sua sensibilidade alterada, eu não vejo problema nenhum da pessoa estar usando uma máscara, simplesmente, uma máscara cirúrgica dessa simples, pelo menos para evitar o contato com pó, um óculos de proteção
para evitar que de repente uma brisa leve já levante esse pó e venha nos olhos, né, que tem absorção muito rápido, tá? Então, independente do que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, todo esse WHOPS, essas siglas, né, que o pessoal, que são os grupos todos tem um grupo de trabalho dentro da Organização Mundial de Saúde que testa a toxicidade, apesar de dizerem, de falar sobre essa baixa toxicidade, a gente tem que pensar sempre na saúde, na proteção da pessoa que estiver fazendo o trabalho. E então, orientar nesse sentido de que, primeiro, se tiver uma reação utilizando o produto, deve-se investigar. E se a pessoa tem uma sensibilidade alterada por qualquer que seja o motivo, ela deve sim evitar ou se tentar melhorar as suas condições de uso de EPI. Tem uma pergunta ali sobre EPI? EPI sempre, né, gente? Apesar de estar dizendo que para esse produto aqui a luva nitrílica basta, mas podemos... tem uma pergunta aqui, podemos fazer mais de uma ação por mês? LIT? Então, a princípio, isso é uma incógnita, tá? Eu tenho dúvidas com relação a isso no sentido de que alguns municípios não fazem LI mais T, outros municípios fazem o LI mais T na rotina do ciclo, outros fazem só lira e muitos não fazem lira. Tá? Então isso é uma coisa que depende de uma pactuação que o município tenha feito, vai depender de município para município e a gente vai precisar fazer uma conversa mais caso a caso sobre essa questão de fazer o LI-T, LI mais T e tudo mais. Salto do Céu tem uma pergunta sobre bloqueio de transmissão da dengue. Antes do resultado do exame, então, a gente está ainda no tratamento focal, né, mas lá a gente vai bloqueio de transmissão imediatamente, a partir do caso suspeito. Não precisa resultado de exame não. Tá? Ok? Eu só queria mostrar para vocês aqui que a gente estava falando do controle que vai ser feito dessa colherzinha tão pequenininha de 0,1 grama e de 1 grama, né? Essa tabelinha aqui com toda essa discriminação, e aí no final a gente vê aqui o agente. Alguém reconhece a embalagem que ele está ali com ela na mão? Alguém reconhece? Despejando diretamente da embalagem lá no depósito. Então, essa é uma atividade que... O que está acontecendo aí? Esse depósito pode ser muito conhecido desse agente, mas uma água fluvial, uma água que tem uma entrada e saída, provavelmente ela é corrente. É contraindicado, a princípio, o tratamento de uma água com essa característica. O ideal aí seria melhorar essa tampa, tá? Mas, minimamente, se ele resolveu tratar, ele teria que saber exatamente a quantidade de produto que ele ia precisar colocar aí, tá? Então, por isso que eu deixei essa imagem aí para vocês verem. Infelizmente, a gente tem que... ainda tem essa situação e vai acontecendo outras vezes, e assim a gente tenta melhorar cada vez mais o nosso serviço, dando essas orientações, e para vocês não duvidar que acontece, que a gente coloca essa imagem aí, que acontece sim, esse tipo de tratamento. Tá bom? Então vamos passar aqui com relação às orientações, tá? É o que eu estava falando antes. Uma pergunta do Lorivaldo sobre por que da troca do Temefos por o piriproxifene, né? Eu falei antes um pouco, agora há pouco no comecinho, sobre a troca. A princípio, o Temefos ele saiu de circulação, ele saiu do uso para evitar que o Aedes aegypti tivesse instalado uma resistência. Tá? Então, a nível de laboratório já foi verificado isso, e então foi buscado outras substâncias. E chegou-se no piriproxifene por questões comerciais de pegar produtos que não fossem larvicidas, que tivessem ação no metabolismo e na fisiologia do inseto, e aí chegou-se no piriproxifene por questões comerciais. Passou pelo diflubenzuron, novaluron e agora no piriproxifene. A maioria dos nossos municípios saiu direto do Temefos, do abate, para o piriproxifene. Tá? Particularmente, eu gostava mais de trabalhar com o novaluron, porque é um produto com um manuseio muito mais simples. Ok? Seguindo aqui com relação às orientações. Eu pedindo cuidado quanto às orientações. Por que eu estou colocando isso? Porque eu pedi lá orientações de piriproxifene, digitei no Google. Está vendo aqui, né? Daí eu fiz um print da tela e coloquei aqui para vocês verem.
Aparecem esses dois primeiros resultados aqui. Um é de um estado, é de Santa Catarina, tá até bem. Ah, eu posso usar o zoom aqui, mas tá me dando a dica. Tá até bem descritinho aqui. Ele perde um pouquinho o foco, mas aqui é de Santa Catarina, tá? Um material que eles já melhoraram lá dentro da realidade deles, está muito bom o material, inclusive. O segundo resultado que eu abri aí, orientações técnicas para o uso de larvicida piriproxifene. Me chamou já a atenção porque ele já vinha desse site usaude.gov.br, .gov.br, achei que era uma coisa oficial e abri. Já tem uma orientação errada nessa nota orientativa aí, que é esse segundo resultado. Tá? Isso me deixou muito preocupado. Porque o que aconteceu? Quando veio para a gente o piriproxifene, ele veio com uma nota orientativa e ele chegou para mim numa sexta-feira e na segunda-feira eu fui fazer uma atividade de campo num escritório regional. Foi lá em Sinop, se não me engano. Foi, lá em Sinop. Aí lá eu estava conversando, a gente chegou e começou a olhar o produto junto e a gente viu que tinha uma informação muito errada na nota orientativa que o Ministério mandou junto com o produto. Tá? Quem nos ajudou lá foi a Marinês. Lembra disso, Marinês? Marinês viu, a gente foi fazer a conta com a partir da informação que tinha lá e não batia. Então essa nota orientativa estava errada, simplesmente isso. E isso me deixou muito preocupado, porque muitas e muitas vezes eu fui buscar a orientação de determinado produto na internet e em outros locais. E de repente vem uma que do Ministério da Saúde está errada. Para vocês terem uma ideia, eu vou passar o próximo slide aqui. A orientação correta é essa que eu deixei na tela aqui agora, onde tem essa informação aqui, ó, que a cada 1 kg de piriproxifene eu posso tratar 500 mil litros de água. Então essa informação que depois a gente lá de Sinop mesmo buscou essa informação no Ministério da Saúde, essa é a informação correta. Só que a informação que veio no primeiro panfleto é que com 1 kg de piriproxifene eu posso tratar 5 milhões de litros de água. Quer dizer, tinha um zero a mais aqui. Era só um zero. Mas esse zero fazia uma diferença imensa, porque a hora que eu peguei esses 5 milhões e fui fazer uma regra de 3 simples para mim conferir com a tabela, não bateu nada. Então eu fiquei bem assustado com isso. Então por isso que eu coloquei essa informação para vocês aí, para poder a gente exemplificar uma forma de erros que acontecem, a gente precisa cuidar disso, tá? Ter cuidado de quais são as fontes das nossas informações. Eu quando sempre tenho alguma dúvida, a gente quebra a cabeça fazendo conta e regra de 3, mas depois a gente acaba tentando ir no Ministério da Saúde, verificar a fonte para poder ver essa questão. Uma pergunta aqui que eu sempre aparece sobre bebedouros de animais, cães, galinheiro e outros. Pode ser tratado? A resposta é sim, pode. Agora, ele deve ser tratado? Aí a resposta é não deve. Por que ele não deve? Porque são depósitos passíveis de serem eliminados, ou que pode ser lavados, deve ser orientado a lavagem deles, e a remoção da água. Se for positivo, a remoção daquela água com as larvas e a troca da água. Ok? Então, ele pode, sim, os estudos lá da Organização Mundial de Saúde estão me dizendo ali que sim, que ele é seguro para a água, inclusive consumo humano. Mas ele deve ser tratado? Provavelmente não. Praticamente esses tipos de depósitos eles são passíveis de ser removidos. Tá bom? Tá, gente? Mais sobre o piriproxifene, gostaria que tivesse mais perguntas, porque sempre tem bastante perguntas sobre ele. Com relação Cadê? O Temefós. Ah, tá. Franciele, tinha respondido lá. Aí a Maris respondeu embaixo. Temefós era um larvicida que era utilizado. Esse sim, um larvicida, tá? Porque ele era um veneno. E aí a gente colocava na água e a larva morria logo imediatamente. Que fazia o tratamento, a larva morria. Aí agora esse produto ele não é mais um veneno, não é mais um larvicida. Ele é um análogo de hormônio juvenil que faz o papel de causar uma deficiência no inseto, no indivíduo, que depois ele não vai ter a capacidade de transmitir o vírus, ok? Bebedor de animais, já falei. Salto do céu. Como se deve lançar a quantidade de piriproxifene? Então, não sei se... Dúvida na hora do lançamento. Lançamento aonde? Eu acho que na planilha... Angélica, você pode assim
melhorar assim a pergunta, descrever melhor isso? Eu estou um pouquinho atrapalhado aqui, eu vou pegar daqui da pergunta da nota em quilo, não. No momento de colocar o total utilizado em campo, não. Será que essa dúvida de fazer o lançamento no CISPNCD? Porque o CISPNCD ele tem um probleminha, isso, olha lá, onde geramos os lotes e mandamos para o Ministério. Isso, então tá. No CISPNCD realmente aparece uma falha lá, porque ele só tem quilogramas. E aí, para mim, para você lançar um município que vai usar muito pouquinho, ele vai ficar zero, vamos supor lá, município que vai usar meia grama, 0,5 gramas. Quando eu lançar isso em quilo, vai ser 0,0005, né? E não vai aparecer no CISPNCD. Essa dúvida, você acha que é isso mesmo, André? Itaúba coloca 0,02 no caso de 2 gramas. No caso 0,02 em quilo seria 20 gramas, Itaúba. Tá? Isso, ó. Esse problema eu já tinha identificado com o Sidney e com a Madalena. E no sistema, a gente não tem como fazer esse tratamento aqui do nível estadual. A gente precisa que seja modificado, que a gente possa colocar esse número em grama no CISPNCD, ou que seja dado um campo para que seja colocado um campo onde a gente possa digitar mais casas depois da vírgula. Tá? Eu acho que o mais sensato aí seria poder colocar ele em gramas do que em quilos. Tá? 1000 quilos e 0,1 grama. Para 1 quilo e 1 grama. Então realmente esse caso, ó, eu vou fazer o seguinte. Esse problema desse lançamento do piriproxifeno no CISPNCD é uma coisa que vai precisar ser resolvida lá no Ministério da Saúde pelo gestor do sistema, onde ele vai precisar abrir para mim mais casos depois da vírgula ou mudar o lançamento dele de quilo para gramas. Vocês estão entendendo? Porque isso é uma coisa que a gente não tem como fazer isso a nível estadual. Porque esse sistema ele tem a gestão lá no nível do Ministério, no nível federal. Então não tem, por enquanto, como a gente colocar. Entendo que só vai ter problemas para esses municípios que vão utilizar bem pouco piriproxifeno. Para aqueles que vão utilizar lá 1 quilo e daí para frente, ou até um pouco menos de 1 quilo, 300 gramas, de 100 gramas para cima, acho que não vai ter mais esse problema. Mas aqueles que vão utilizar menos, vai dar esse problema. E esses casos também quando for muito quebrado. Isso, mudar para gramas, Luciano. Eu acredito que esse vai ser o caminho. Porque lá está em quilo. E quando é o município pequenininho que vai utilizar lá 0,10 gramas de determinado imóvel, ele não vai conseguir fazer esse lançamento. Você tem razão. Tá? Então, esse é o problema que já foi identificado, já foi detectado, e a gente vai resolver isso junto à gestão do CISPNCD lá no Ministério da Saúde, ok? Beleza? Itaúba. Qual seria a quantidade exata, uma colher de uma pequena? Antes? Então, é isso mesmo, pode ser. Tem como aumentar aqui essa quantidade de coisa aqui? Onde que está esse de Itaúba, por exemplo? Vou continuar sim, mas aí a gente queria... Cadê a apresentação? Ah, tá. Mas passa igual, não? Não, beleza, pode ser. E onde que está de Itaúba que você falou que é pergunta? Vamos tentar achar aqui. Com relação ao isso, esse programa do PNCD, infelizmente, a gente não vai ter como resolver via Estado, mas a gente já identificou esse problema e vai tentar mudar para gramas. Efeito residual do piriproxifeno. Ok.
Ó, eu vou partir daqui, dessa última pergunta do efeito residual, e aí, aquelas que eu não respondi atrás, pode colocar de novo, tá? Que eu tenho... eu tô novo aqui no negócio, vocês estão fazendo bastante pergunta. É o seguinte, o efeito residual dele foi testado para renovando 50% da água até 8 semanas, ou seja, a duração de um ciclo, né? A forma com que ele é apresentado, que ele é elaborado para se apresentar, já é pensando nisso, né? Que vai vender uma grande quantidade para o Ministério da Saúde e tudo mais, já é pensando nisso. Então, foi testado sim, ele tem o efeito residual de até 8 semanas, mesmo a água sendo trocada pela metade durante esse período. Ok? Se 1 grama é grande e 0,1 grama é pequena, 0,01 quanto é? Pode ser. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar uma paradinha nas perguntas aqui, que aí a gente vai seguir com a apresentação, porque aqui eu já terminei a parte do Piripexfen, e daqui para lá eu já ia falar de bloqueio de caso. Tá? Mas assim, eu sabia, e é claro que o Piripexfen é onde tem mais dúvidas, então a gente retoma no final, só para a gente não correr o risco de passar o horário e ficar sem. Tudo bem? No final a gente volta as perguntas. Tudo bem? Então a gente volta às perguntas, mas eu vou responder essas que estão aqui agora. Beleza? Eu não entendi, Mirella, essa sua pergunta. Se um grande e um pequena, o pequeno é 0,1, quanto é? Se o grande é 0,1 e o pequeno é 0,01, quanto é? Se um grande é 0,1. Não, a colher, lá do grande da colher é 1 grama. A pequena é 0,1 grama. Não tem 0,01 não. Não sei se é isso. Tá? O lado grande é 1 grama e o lado pequeno é 0,1 grama. Tem uma história. Tá. Tudo bem. Então vamos seguir. Ó, eu vou parar um pouquinho aqui com as respostas para poder a gente não perder lá. Trocado pela metade. Isso, tá? Então senão a gente não vai conseguir terminar. Tá? Mas a gente fica. Depois que a gente terminar, eu vou falar um pouco sobre bloqueio de casos e sobre o uso do Bendiocarb, que é do ponto estratégico. E aí no final a gente fica à vontade para falar aqui o tempo que vocês quiserem, tá? Até as 4 segundos, na verdade, para a gente tirar todas essas dúvidas aí. E aí todas essas perguntas, tem como depois eu verificar isso? Porque aí eu vou pontuar ponto uma por uma e a gente entra em contato e sana se ficar alguma para trás. Por isso que depois vocês têm que mandar para a gente a presença no Beleza. Então tá. Então, seguindo aqui, tá? Só para mostrar para vocês então que houve esse erro aqui na apresentação da nota orientativa que a gente viu bem lá em Sinop, a Marinês que identificou esse aqui. Marinês e a nossa colega Kelma são excelentes para identificar essas coisas aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o bloqueio de causa, tá? Mirelle, de Serra Nova Dourado. Mirelle, vocês estão precisando fazer arrastão, né? Tomara que seja sucesso no trabalho de vocês aí. Se a gente puder ajudar em alguma coisa, infelizmente não vou poder estar aí não, tá? Mas se puder ajudar, a gente está à disposição. Falando sobre o bloqueio de casa, então, tá? O bloqueio de casa é o trabalho de nebulização espacial de inseticida a ultra baixo volume, tá? Com equipamento leve, que é a bomba costal, tá? Então, o que é importante a gente falar do bloqueio de casa? Você já teve até uma pergunta aí, o pessoal, né, tá chegou lá e fez a pergunta sobre o bloqueio de casa. Que ela é uma ação que ela deve ser feita de forma imediata e ela tem o objetivo de interromper a transmissão do vírus pelo vetor e principalmente ela é uma ação que deve ser realizada em período não epidêmico, tá? Eu vejo muita confusão com relação a isso. Porque essa semana mesmo eu estava respondendo uma dúvida de alguém de algum município, que dizia assim, em determinado bairro, eu estou com 30 casos de dengue notificado, e tem casas que estão na mesma quadra, uma do lado, na rua de frente, que está na quadra, uma do lado da outra. E aí eu faço o bloqueio nos 9 quarteirões, contando as 2 quadras, e eu levei um susto com relação a isso. Por quê? Porque o bloqueio de caso, ele deve ser feito quando aquele caso é um primeiro caso na localidade, ou quando depois de algum tempo volta a ter um caso numa localidade. Ele não é uma atividade que você vai bloquear toda
a notificação o tempo todo, inclusive em período epidêmico. Porque você perde a oportunidade de estar agindo de outras formas. Você viu já que aquela transmissão está intensa, que o número de vetores está muito alto, você tem que partir para um ataque, para um afronto, como o pessoal vai fazer lá, o mutirão em Serra Nova Dourada, tem que partir para outro enfrentamento de eliminar os focos e deixar essa questão do bloqueio de caso, né, para a possibilidade de ser melhor avaliado. Porque quando a gente pensa em bloqueio de caso, é justamente isso, a gente ter o primeiro caso numa localidade ou um primeiro caso depois de algum tempo. Eu não lembro exatamente, mas o CNCD diz 21 dias, 23 semanas, uma coisa assim, sobre um período sem você ter casos para você voltar a contar o bloqueio. Tá? Eu vejo que o CNCD já é lá de 2009, a última atualização dele, eu acho que a gente poderia até estar reavaliando isso e pensar num período menor. Mas em período epidêmico, onde você já tem caso casa a casa, você fez um bloqueio hoje, amanhã tem uma notificação no vizinho, você não vai fazer de novo na casa do vizinho. E depois da manhã tem na casa da frente, você não vai fazer de novo o bloqueio nas quadras todas. Então por isso que ele é um período, é uma atividade para ser feita antes de ser instalada uma epidemia, que justamente ele está lá para evitar que ela se instale. Então não adianta a gente estar fazendo bloqueio de caso o tempo todo. Outra coisa, bloqueio de caso, notificação que chegou hoje na mão da vigilância, mas a notificação faz 16 dias que o rapaz foi atendido. Teve um caso lá que foi identificado. Quer dizer, perdeu-se a oportunidade de você, de repente, atacar e matar aquele inseto que estava contaminado com o vírus naquela oportunidade daquela transmissão. Então não tem mais sentido isso. Então eu acho que bloqueio de caso, existe um pouquinho de folga, de variação de quantos dias depois você deve fazer, mas tem que ser imediato, o mais rápido possível. E num caso de um município não estar conseguindo fazer imediatamente o bloqueio de caso, ele dá prioridade para os últimos casos e não para os anteriores. Porque eu vi assim, entre as fichas de notificação, de informação para bloqueio de caso, estão lá aquela pilha. Eu já vi isso. Ele falou assim, não, chegou tudo isso aqui, mas o que chegou primeiro é o que eu tenho que fazer primeiro. Esse daqui que é da semana passada, do início da semana passada, eu vou ir lá fazer esse bloqueio de caso, que está mais atrasado. Então, de repente, esse daí você não tem mais a oportunidade. Você precisa fazer aquele último. Porque esse daqui, a probabilidade de você conseguir, com o uso do inseticida, matar aquele inseto que está contaminado com o vírus e, assim, bloquear realmente a transmissão, é maior, você está com a oportunidade melhor. Então, claro que eu tenho uma notificação que ela não vai chegar imediatamente na mão da vigilância ambiental do município sempre que acontece uma notificação de um caso. Mas é buscar a melhor oportunidade. E se tiver com dificuldades para fazer uma quantidade muito grande de bloqueio de casos, se é um município grande, que tem casos muito esparramados, vai fazer o quê? Vai fazendo de acordo com o que o município tem condição e tem que avaliar uma estratégia para atacar os criadores. Um mutirão de limpeza, a avaliação do abastecimento de água, porque não adianta a gente ficar só jogando inseticida. Isso, o bloqueio de caso, ele existe, é uma metodologia que está aí para nos ajudar. Mas não adianta a gente ficar, se apegar só a ele para tentar reverter o quadro de uma instalação de epidemia, porque, inclusive, ele é uma atividade para ser feita em período não epidêmico. A mesma coisa do BV pesado. Se a gente começar a entrar falar sobre o BV pesado, sobre o fumacê, a gente vai gerar uma discussão muito grande sobre uma metodologia que ela existe porque ela tem uma efetividade e ela tem um momento certo para se fazer, ou o melhor momento para se fazer. Mas não adianta a gente querer investir só nela porque a gente sabe todos os contras que existem. A mesma coisa o bloqueio de caso, numa escala muito menor. O nosso bloqueio de caso hoje, ele está sendo feito no estado com o lambda-cialotrina. A lambda-cialotrina, a princípio, veio para ser utilizado só em malária, mas hoje ele já foi aberto para ser utilizado também no controle do Aedes, para dengue. Ele veio para substituir o deltametrina, que estava utilizando. Eu sei que ainda tem municípios, inclusive escritórios regionais, que têm o deltametrina. Se ele tiver com a data de validade vigente, pode utilizar, não tem problema. Mas assim que ele acabar, a gente vai passar para o lambda-cialotrina.
Qual que é o inconveniente do lambda-cialotrina? É que ele é diluído em óleo vegetal, não em água. Tá? Isso traz alguns contratempos, né, com relação à limpeza do material, ao medo do pessoal estar fazendo a manipulação dele e tudo mais. Tá? Mas assim, infelizmente, o Estado não tem a premissa de adquirir os produtos, e eu acho que existe uma equipe técnica bem capacitada no Ministério da Saúde para estar determinando qual momento se utilizar cada produto desse. Então não nos cabe a gente ficar pondo as dificuldades, e sim a gente tem que tentar contornar da melhor maneira possível e usar o produto da forma mais correta possível. Né? O lambda-cialotrina, como eu já falei, ele veio para substituir a deltametrina, e aqui está a embalagenzinha dele, vem nessa embalagem líquida. Ele existe também na forma, existe esse nome comercial Icon, né? Existe nas lojas aí de produtos de agrotóxicos e tudo mais. Tá? Pode ser comprado? Já me perguntaram. Nossa, aqui não chegou, está atrasado, eu posso comprar isso? Então, eu não posso dar essa informação, eu não posso dizer, eu tenho que dar a informação que eu tenho que dar para vocês é que vocês têm que ter um planejamento e o Estado tem que atender vocês com o que é repassado pelo Ministério da Saúde. Tá? Então, segundo a portaria que determina as atribuições do Ministério, do município e do Estado, então o município não pode comprar esses produtos, por mais que eles tenham a sua forma comercial aí disponível muitas vezes. Tá? Ele tem que ser usado esse que é fornecido pelo Ministério da Saúde. Isso para que se possa ter um controle da utilização desses produtos. Ok? Até porque para padronizar também o uso. Então, olha, tem o Oscar abriu com uma pergunta aqui sobre. Aí vamos entrar, porque é sobre o bloqueio, né, Oscar? Considerando que o paciente procura a unidade, né? Então já está com 10 dias lá atrás, provavelmente a data da. É por isso que eu estou falando da oportunidade do bloqueio. Então, se a gente sabe que você tem razão nesse tempo aqui, né? Isso é a realidade até otimista para muitos casos, né? Ele pode ter sido infectado pelo menos há 10 dias atrás. Então, se a gente espera ainda mais 8 dias ou 10 dias para ir fazer o bloqueio de caso, não vai resolver. Né? Não conseguiremos nunca realizar um bloqueio antes de 15 dias, se eu concordo. Oscar, eu não concordo. Que não conseguiremos nunca, eu não concordo. Porque eu acho que eu só discordo dessa palavrinha nunca aí. Porque tem municípios que... Ana Paula, desculpa, Ana Paula, tá com o nome do Oscar ali. Porque tem municípios que conseguem sim, tá? Fazer essa atividade de bloqueio antes desse prazo. Tá? Até alguns municípios menores, e quando estão trabalhando de uma forma organizada, que a notificação chega e que não tem, principalmente a atividade de bloqueio que não foi feita e ficou atrasado por fazer, aí ele consegue fazer sim. Eu vi município, se eu não estiver enganado aqui, por exemplo, de Marcelândia, fazendo bem rápido essa parte de bloqueio de casos. Eu não quero ficar falando o nome de município, porque tem muita gente do município, e de repente eu falo um errado. Quando eu estiver elogiando, tudo bem, mas se eu fazer uma crítica a um errado, aí vai ser problema, né? Mas assim, só para exemplificar que consegue, tá, Ana Paula? Dependendo, o Oscar também está aí, beleza, Oscar? Então, dependendo do município, consegue. Então, a maioria dos nossos municípios são municípios pequenos, né? Então, muitos deles conseguem fazer isso sim, né? Mas eu concordo também que para os municípios maiores, onde a notificação é mais morosa, é mais burocrática, com certeza esse prazo vai ser bem difícil de cumprir. Tá? Concordo com vocês. Beleza? Voltando aqui ao lambda-cialotrina, isso aqui é informações que veio na nota informativa também do Ministério da Saúde, tá? Sobre o uso dele. Aí eu destaquei somente o equipamento portátil aqui para a gente discutir um pouquinho sobre essa tabela, porque houve bastante dúvida sobre a diluição. Tá? Por quê? Porque se a gente olhar essa tabela que veio na nota orientativa, está dizendo o seguinte, que eu posso usar uma vazão de 50 a 90 ml por minuto. Isso é preconizado. Nessa velocidade de 3 km por hora, eu vou ter essa vazão de 400 a 720, dependendo aqui da vazão que eu tiver. A minha vazão por hectare vai ser essa, e a minha concentração final
vai estar variando entre 0,5 e 0,28, que está dentro do preconizado também. Tá? Vejam que existe uma grande margem aqui de, por exemplo, da concentração de 0,5 a 0,28. Então é uma margem de que a gente pode aproximar isso, né, chegar o mais próximo disso possível da realidade. Tá? E aí vem essas outras informações de proporção de solvente com relação à vazão e da tabela de diluição. Não adiantou muito para a gente essas duas informações aí, porque o que acontece? Nos nossos equipamentos, a gente dificilmente consegue regular uma vazão menor do que essa de 90 ml aqui. Então todas essas informações de 50 para cá, ela praticamente não serve para a gente. Né? Eu não conheço nenhum equipamento hoje no estado que tenha uma regulagem de bomba, por exemplo, de 50 ml por minuto. A grande maioria é de 90 para cima. Tá? Mas por fim que veio essa informação, existe equipamento. Tá? Hoje mesmo eu conheci um equipamento portátil de um fabricante americano que veio fazer uma amostra aqui, trazer vendedor, ele acha que a gente, né, quer dizer, o Estado compra por licitação, mas ele quis apresentar o produto para a gente, ele tem uma tabela de vazão que parte de 45 ml por minuto. Tá? O equipamento é a característica do equipamento. Os que a gente distribuiu para os municípios, que é da marca Guarani, se eu não me engano, eu acho que parte de 90. Né? E para aqueles que a gente não consegue nem atingir 90, que só tem de 100, 120 para mais. Né? Bom, se a gente analisar um pouquinho essa tabela, a gente vê que para cada 10 ml por minuto a mais nessa tabelinha, você está aumentando 80 ml de solvente, ou seja, 80 partes de solvente para cada 40 partes do CE 100%. Tá? Pula de 80 em 80. Então, essa informação acabou sendo importante para a gente fazer uma regra de 3 simples. Eu não coloquei aquele cálculo aqui de concentração final vezes concentração inicial igual a concentração inicial vezes a concentração, o volume final inicial. Por quê? Porque eu acho que isso vai acabar complicando muito, e só para quem tem esse problema, que de repente não é a realidade de todo mundo, só para quem tiver problema a gente pode atender caso a caso esse problema de vazão. Muitos municípios, Sorriso, teve um problema importante com vazão do equipamento, que eles compraram bombas de um outro fabricante, mas conseguiram resolver lá, buscaram o auxílio de uma pessoa que fez uma regra de 3 aqui com esses dados e conseguiu chegar na concentração legal para eles, a vazão também, e a Marinesa orientou alguém também lá da Regional de Sinop, não lembro quem, mas teve outras perguntas com relação a isso. Então a gente precisa saber o seguinte, levando em consideração que para cada 10 ml de vazão, né, eu preciso aumentar 80 partes do solvente para cada 40 partes do produto, do princípio ativo, tá? Lembrando que eu estou falando de 40 ml do lambda-cilotrina comercial para aqui 680 ml de solventes, isso considerando 90 ml, tá? Então eu levo nessa mesma proporção para 100 ml, 100 ml seriam 760 ml numa vazão de 100 ml por minuto, se eu tivesse mais uma coluninha aqui, seriam 40 de CS 5% por 760 de solvente. E assim, sempre, a cada 10 ml a mais, 80. Tá bom? E aí eu consigo fazer uma regra de 3 simples para mim ter a proporção que está aqui embaixo. Para quem consegue uma vazão dessas como está essa vazão aqui, já tem a tabelinha pronta. O que a gente pode fazer? É fazer essa regrinha de 3 para cada vazão dessa de 10 em 10 e colocar, aumentando essa tabelinha daqui para frente. A gente pode colocar mais colunas aqui e colocar 100, 110, 120, 130 e assim por diante até chegar ao atendimento a todos os casos. Só que tem um problema que isso está me causando. Quando a gente usa uma quantidade maior de solvente para compensar uma vazão maior, o que eu estou fazendo? Eu estou consumindo mais óleo vegetal, ou seja, eu estou consumindo mais solvente. Isso me dá 2 problemas. O primeiro problema, e maior, é que vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais atender óleo vegetal para todos. Tá? Então, a gente estabeleceu um critério de atender numa quantidade de óleo vegetal compatível com os nossos equipamentos, aí de no máximo até 100 ml por minuto. Okay? Outro problema que eu vejo disso é a questão ambiental, certo? Porque quando eu jogar 1 litro de óleo no meio ambiente, eu posso estar causando contaminação de o quê? Tem um dado aí que a gente
costuma falar do óleo, né? Que cada 1 litro de óleo tem a capacidade de contaminar, se eu não me engano, 1 milhão de litros de água. Né? Então, se num município, vamos pegar um município pequeno, onde a gente tem uma concentração, um município pequeno, onde a gente vai jogar lá, fazer um bloqueio de casos, que vai ser importante, vai fazer uma vazão maior, e vai jogar uma quantidade excessiva de óleo, onde pode ser um manancial. Vamos pensar em município de Chapada dos Guimarães, onde é manancial das águas nossas, Salto do Céu, lindo Salto do Céu, conheço Salto do Céu. Então, um município desse, vamos pensar aqui. Se eu estou lançando óleo numa região de nascente de manancial, esse óleo está fazendo uma contaminação. A capacidade do óleo de contaminar o ambiente é muito grande. Então, esse é o segundo problema que eu estou gerando. Então, contaminação ambiental e o consumo do óleo. A contaminação ambiental, ela vai, a princípio, parece ser pouca coisa, porque eu estou lançando ele a ultra baixo volume, ou seja, ele está sendo muito disperso. Agora, se eu pensar que todo ano a gente tem epidemia de dengue, todo ano eu vou ficar lançando óleo a mais, óleo a mais, óleo a mais, óleo a mais, daqui a pouco a gente vai ter que incluir o óleo na nossa pesquisa de vigilância de agrotóxico para ver se o próprio óleo já não está causando um problema. Entendeu? Então a gente precisa pensar nisso também. Dá uma olhadinha nas perguntas aqui do Givaldo. Gostei da ideia de aumentar assim, pensar isso. O que mais que tem aqui? Arinês, pergunto, já que não é recomendado o bloqueio de casos, será que não deveríamos usar essa estratégia conforme página 82 do GT? Como assim não é considerado bloqueio, não é recomendado? Isso foi o que eu falei quando a gente falou de quando não é mais indicado o bloqueio de caso, que já é um período epidêmico, a gente tem que pensar em outra estratégia. E aí é o que está falando, que a Márcia me ajudou aqui. Uma outra estratégia é o BV pesado. Sem dúvidas que é. Ela é uma ferramenta que existe para isso. É claro que a gente sabe que somente epidemias, o BV pesado, com certeza. A gente sabe que de todos os prós e contras do BV pesado. Vamos citar alguma coisa aqui. O BV pesado, ele gera a minha maior barreira que eu vejo, a maior crítica que eu faço ao BV pesado é a falsa sensação de segurança que ele gera na população. Porque quando está passando o BV pesado, está passando o fumacê, simplesmente as outras atividades param, o pessoal cria uma sensação que agora vai acabar o problema e que isso não é verdade. Imediatamente após uma aplicação de BV, a gente tem a fêmea do Aedes se sentindo acuada e fazendo oviposição em tudo que é depósito. Então é uma falsa sensação de segurança. Então essa é a barreira que eu vejo, o contra que eu ponho entre os pós e contras, o contra principal, essa falsa sensação de segurança. A baixa eficiência, aí a gente já entraria em fatores de clima ambiental, de equipamento, de treinamento do pessoal para fazer. Por isso que são tantos fatores que existem para não dar certo ou para ser baixa eficiência do BV pesado, que a gente deixa ele em última escolha. Entendeu? Eu acho que realmente, a Marinice perguntou lá, onde não é mais indicado, a gente tem que ver outras estratégias. E se uma dessas estratégias for o BV pesado, ela tem que ser avaliada e tem que ser posto para a equipe verificar a possibilidade de usar ela ou não. Ok? Não sei isso. Ficha de bloqueio? Tá pra cá? Não sei. Quem que é? Mais que está perguntando? Rio Grande do Norte. Tem uma pergunta sobre a ficha de bloqueio, A Márcia está me falando aqui. Desculpa aí a minha inabilidade com a coisa ainda, tá? Eu não sei te falar de ficha para bloqueio de casos. Se tem uma ficha separada. Eu sei que no PNCD tem uma ficha para cada atividade dessa. O CISFAD tinha uma ficha específica para bloqueio. E lá no CIS-PNCD existe um campo para isso. Agora, eu não sei se direto no sistema, ou se o município tem que imprimir uma ficha, não sei isso. Felizmente, não sei. Tá.
Bloqueio de transmissão, entra nos quintais ou em volta da quadra. Bloqueio de transmissão, gente, tá? O bloqueio de casa ele vai ser sempre mais eficiente quando ele tiver o peridomicílio, tá? Então faz os quarteirões, o peridomicílio e fora, tá? E aí isso vai depender de caso a caso, tem que ser avaliado, infelizmente, dentro de cada município, de cada atividade. Por exemplo, quem está perguntando de Ipiranga do Norte. Conheço o município de Ipiranga do Norte e acredito que é um município possível de fazer bloqueio peridomiciliar entrando no quintal, tá? O que eu gostaria de deixar como orientação, isso é uma coisa que não está escrito ainda em lugar nenhum, é com relação a esse bloqueio de casa usando o lambda celotrina, não fazer aquela parada de 3 segundos na janela, borrifando para dentro da casa do morador com aquele óleo vegetal, tá? Então se a janela estiver aberta e o aplicador passar com o óleo vegetal jogando para dentro, e esse jato estiver próximo da parede, primeiro que vai causar uma mancha na parede, já vai começar a ter problema com a população. Tá? Mas se ele tiver a oportunidade de direcionar para lá, ele direciona e pronto. Tá? Não para os 3 segundos, não. Continua na atividade, na sequência. Com o uso de fog. Tá? Olha, fog é eu não tenho intimidade com esse equipamento. Eu sei que ele perde um pouquinho da eficiência quando ele queima do lambda celotrina ou de qualquer produto, né, sendo utilizado com ele, ele passa por um processo de combustão. Então você altera físico-quimicamente o produto. Tá? Então eu sei que ele tem problemas com relação a isso. E o lambda celotrina ele pode ser utilizado em fog. Tá? Ele é um produto que foi pensado para isso também. No controle da malária, ele é utilizado em fog. Não aqui no nosso estado, mas em outros estados é sim. Eu não sei como... Então tá. Então vou seguir aqui, depois a gente segue também nas perguntas, tá bom? Só para me localizar aqui, tá. Com relação ao uso de equipamento de proteção individual, tá, pessoal? Olha lá. De novo, é uma tecla que a gente vai falar em sempre que a gente estiver falando sobre insumos, com inseticidas, produtos químicos, EPI, tá? Então, olha lá. Muito importante para a equipe estar fazendo esse trabalho bem equipada, com a proteção de roupa, de preferência que seja, né, sem absorção de água, para poder fazer a lavagem, para não ter absorção e tudo mais. Tá? Com relação à utilização do óleo vegetal, como ele esse lambda celotrina é utilizado o óleo vegetal, tá? O jato de nebulização tem que ter cuidado com ele, porque se a gente fazer essa borrifação e isso atingir carro, roupa no varal, pintura de parede, até uma planta muito de perto, isso vai manchar, vai deixar problema. Tá? Então, muito cuidado com a direção desse jato. Para dentro, não parar esse jato nebulizando para dentro da residência. Tá? E tomar cuidado, porque às vezes acontece um problema de ter uma discussão, do morador ficar bravo, ficar insatisfeito porque manchou uma parede, e é óleo. Né? Se jogar numa parede que foi pintada com uma tinta acrílica, vai causar uma mancha. E veículo também, a pintura do carro, se estiver no sol, principalmente, vai passar e vai manchar. Então, tomar muito cuidado, sempre ser feito em duplas esse trabalho, e a pessoa que vai na frente fazendo o aviso e colocando a importância de estar tirando esses obstáculos para não ter esse problema. Com relação à limpeza da bomba, foi bastante me perguntado também. Tá? A limpeza da bomba, pessoal, como vai ser usado com óleo vegetal, é importante que pelo menos uma vez por semana seja feito com detergente. Tá? Por que pelo menos uma vez? Porque normalmente usa de manhã e à tarde, e entre uma utilizada e a outra, você pode deixar sem trocar aquela cauda. Você pode simplesmente completar a cauda. Tá bom? Mas, quando for acontecer da bomba ficar parada, por exemplo, quando for no final de semana, ou num período que não tem o bloqueio, quando for fazer a limpeza da bomba, faz com água e detergente diluído nessa água, para poder fazer a limpeza dos canais por onde vai passar a cauda, ok? Porque o detergente vai fazer a quebra desse óleo para poder fazer essa limpeza, porque senão ele vai causando uma borra e vai causar um entupimento. E o que a gente vai fazer com esse resíduo desse detergente? Tá? Se aonde é feito esse tratamento não tem um local adequado para fazer esse descarte desse detergente, tá? Devolve ele, faz com uma pequena quantidade,
faz vários ciclos de uma pequena quantidade, vamos colocar aí pelo menos meio litro de água com detergente na bomba, fazer uma rotação, fazer ela passar pelas mangueiras, bota ela por gravidade, não funciona a bomba com detergente, porque isso vai fazer uma espuma danada, tá? Deixa ela passar por gravidade pelo canal onde passa o óleo, e depois você volta esse detergente para a mesma embalagem do lambda-cilotrina que estiver vazio, tá? Para não causar problema de estar descartando isso em local inadequado. Beleza? A anotação é essa, até agora. Mais alguma dúvida sobre ponto estratégico? Lá no final a gente vai abrir, porque senão não dá tempo de falar de bloqueio de gás, senão não dá tempo de falar sobre ponto estratégico. Né? Vamos falar um pouquinho sobre ponto estratégico. É uma atividade de aplicação de inseticida com ação residual com o objetivo de eliminar a forma adulta do vetor, assim como no bloqueio de casos. Tá? A diferença é que quando a gente vai trabalhar em ponto estratégico, o que é o ponto estratégico? É aquele ponto onde eu estou buscando a probabilidade do inseto estar lá é muito maior, pelas características que ele apresenta. Né? Então eu sei por que ele é estratégico? Porque lá eu sei que tem a grande incidência do vetor. Né? O produto que a gente está utilizando hoje para isso é o bendiocarb. Ele veio em substituição ao alfa-spermetrina. Ele é utilizado na forma de pó. A gente não teve muitas dúvidas com ele, só que aconteceu um problema grave, um erro, que veio na informação do Ministério da Saúde também, e a gente vai falar sobre isso também. Tá? Está aqui a apresentação dele, ele tem esse nome comercial. E a gente também não repassa essas informações comerciais que vêm acompanhando o produto, acho que não é um objetivo nosso. Tá? Ele é um pó, cada caixa vem 8 embalagens dessa aqui de 500 gramas. Tá? Esse medidor acompanha o produto, tá, pessoal? Ele é um medidorzinho de 50 cc, seria 50 ml, tá? Que acompanha o produto, e a nota informativa vem explicando a utilização dele lá. Tá? Eu quero voltar aqui no comecinho, só para lembrar de falar para vocês uma coisa. No nosso estado, existiu uma nota técnica do Ministério da Saúde, me falha o ano agora, onde dizia quais eram os parâmetros para utilizar bomba costal motorizada em ponto estratégico. Mudava-se a vazão e tudo mais. Gente, vamos pensar o seguinte, isso estava se pensando em grandes pontos estratégicos, coisas fora da realidade do nosso estado. Tá? Então, eu já andei aí quase todos os municípios do estado de Mato Grosso, e aonde eu tive, eu não fui apresentado a um ponto estratégico, nem aqui em Cuiabá, da grandes maiores municípios, Rondonópolis, Sinop, eu não fui apresentado a um ponto estratégico que justificasse o uso de bomba costal motorizada para fazer a borrifação de residual. Tá? Quando a gente usa bomba costal motorizada, a gente faz uma névoa, a gente tem uma baixa eficiência do direcionamento dessa névoa, ela dispersa muito mais do que para onde eu quero, tá? Então, isso vai ser melhor do que nada quando eu tiver um ponto estratégico onde esse alcance da bomba costal manual aqui, ó, né, nesse exemplo desse rapaz borrifando dentro dessa casa aqui, não for mais possível alcançar com essa bomba costal manual. Tá? Então, não é possível com a bomba costal manual, mas é uma superfície importante lá em cima. Não é, naquele ponto estratégico sobrou um tambor lá em cima que não chegou o meu negócio. Aí não justifica você utilizar uma bomba costal motorizada para isso. Tá? É quando você tem uma superfície muito grande para poder fazer um trabalho com bomba costal motorizada. Então aqui para o nosso estado, borrifação de pontos estratégicos somente com bomba manual. Combinado? Houve uma borrifação outro dia de um município, não recordo mesmo qual foi. O pessoal se equivocou e fez uma borrifação com bendiocarb na bomba motorizada. Mas isso foi uma quantidade pequena, foi um engano, um equívoco, o município já corrigiu e pronto. Tá? Mas isso foi um equívoco. Não se pode nunca padronizar isso, colocar isso na rotina, e não se deve nem estar transmitindo as informações de resultado disso, isso deu certo, não deu certo, porque a gente está indo contra o que está sendo orientado, e depois a gente não vai poder avaliar esse tipo de situação. Tá? Isso. Então, a Luciana está perguntando aqui que houve também dificuldades exatamente agora, tá? A dosagem dele. Então, ele acompanha esse dosador aqui, tá? Que
me traz essa informação correta, tá? Essa aqui eu retirei lá da nota informativa, lá. Esse aqui é da nota técnica. Veja aqui do lambda celotrina e do piriproxifeno, eu falei em orientação ou nota informativa, e aqui eu estou falando nota técnica, que aqui em cima é uma nota técnica, tá? A quantidade para mim fazer, dependendo da bomba, né? 10 ou 5 litros, normalmente esse é o padrão que a gente utiliza. A dose em gramas por metro quadrado, a quantidade do pó molhável, 100 ou 50 gramas. E a medida dosadora de 50 ml, essa aqui que acompanha o produto, que tem aproximadamente 15 gramas. Tá? Essa informação aqui, que para 10 litros a gente vai usar 7 medidas dessa aqui, lembrando aquela questão da medida rasa, né? Colocou, tirou o excesso, fez a medida. 7 medidas dessa daqui, para 10 litros. Quando for o caso de 5, 3,5. Esse meia grama, esse meia medida aqui, ele já dá margem para alguma discussão. Dizer, mas foi meia medida mais que meia, aquele copo está meio cheio, meio vazio, os pessimistas vão dizer que está meio vazio, os otimistas meio cheio, né? Entra nessa discussão. Mas já existe essa possibilidade de você fracionar um medidor assim, porque é seguro. Essa pequena variação aqui não vai ter problema. E como vocês estão falando aí, realmente teve uma informação errada. Né? E agora eu quero justificar por que essa informação foi errada. Nota técnica 0,38, vou dar aqui aumentando. Todo mundo vê maior? Quando eu aumento assim? Ah, beleza. Vocês estão vendo aqui em cima, está escrito errado, bem grande. Esse errado eu coloquei, tá? Nota técnica 038 de 2013, CGPNCD, DVEP, SVS, MS. Introdução sobre o uso do bendiocarb em aplicação residual do programa de controle da dengue. Ótimo. Veio essa nota técnica, a gente distribuiu o produto e difundiu essa nota técnica. Essa nota técnica tinha um erro, mas um erro grosseiro. Eu vou mostrar aqui no slide, no próximo slide. Está aqui, ó. O erro está isso. Ele está me dizendo aqui que para 10 litros eu preciso usar somente 2 medidas dessa daqui do produto. Está aqui, ó. 2 medidas para 10 litros. Sendo que a correta são 7 medidas para 10 litros. Olha o tamanho do erro na nota técnica. Certo? E para 5 litros, uma medida. Então, é claro que essa aqui está errada aqui, muito mais simples, né? Se eu vou fazer 10, 2, se eu vou fazer 5, só uma. Só que está errado, não adianta nada. Né? Vou voltar ao slide anterior, porque o que o Ministério fez, né, para corrigir esse problema? Ele lançou outra nota técnica, 038 2013, exatamente igual. E ele mudou aqui, colocou aqui e retifica informações, só que isso daqui eu não recebi, isso aqui não foi divulgado. O que foi divulgado foi essa primeira, quando veio o produto. Ótimo, chegou o produto novo, vamos aprender como que mexe, vamos difundir. Beleza. Depois, em vez de ele fazer outra nota técnica, fazendo essa retificação, não, simplesmente ele mudou a nota técnica, manteve o mesmo número, o mesmo documento, alterou o documento e botou lá no site. O que aconteceu? Por um acaso a gente precisou procurar essa nota técnica aqui e achou essa. Quando a gente achou essa segunda que já tinha sido corrigida, que a gente foi ver o tamanho do problema, mas aí a gente já tinha difundido essa informação aqui. Tá? Isso. Né? Estão dizendo aqui que isso foi um problema grave. Então, para todo mundo aí, a gente aprendeu, muita gente ouvindo agora, a informação correta dessa nota técnica. Infelizmente, eu tenho que citar a nota técnica 038, que existe duas, uma certa e uma errada. Então, a gente vai fazer o uso dessa nota técnica 038, que dá essa medida para mim aqui, de 7 medidas para fazer 10 litros e 3 medidas e meio para fazer 5 litros, ok? Repete mais uma vez, para não esquecer. A medida correta para uso do bendiocarb em ponto estratégico residual que veio em substituição ao lambda celotrina. 7 medidas dessa que é fornecida junto com o produto para a gente fazer 10 litros de calda e 3 medidas e meia para fazer 5 litros de calda. Ok? Então, agora, para essas questões de informação dificultosa, errada, de usa esse produto, qual nota técnica e tudo mais, né? No site do Ministério da Saúde tem sim essas informações, só que ele está meio escondido no site do Ministério da Saúde. Ele não é muito visível, não é muito bonito de achar isso, até porque tem muitas informações do Ministério da Saúde e ele acaba tendo que diminuir os íconezinhos e tudo mais para se colocar tudo que ele precisa colocar lá e tal. Então, isso é uma forma de... Né? Mas, por fim, que eu fiz esses últimos slides,
de uma forma a mostrar para vocês aonde que a gente verifica essas notas técnicas lá no site do Ministério da Saúde. E aí lá tem para todas, tá? Tem para todos os produtos, todos os agravos, a gente vai ver aqui. Tá? Então, esse primeiro aqui, no meio da página do site do Ministério da Saúde, se a gente descer um pouquinho, eles veem esse íconezinho aqui, mexendo? Tá. Ótimo. Então, bem no meio, a gente vê que tem a página da Vigilância em Saúde aqui. O Ministério... Aqui? Esse? Aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Eu tô prendendo aqui. Bem no meio do círculo aqui. Vou fazer de novo, vou tentar de novo aqui. Não sou muito da tecnologia. Bem aqui. Fazendo muito grande, tô pegando a saúde indígena lá. Não. Ah, faz aí, Bertão. O Bertão vai me ajudar aqui, ó. Esse ícone bem do meio aí, onde tá a seta azul aí, vigilância. Você mudou a cor da seta? Não, a seta tá vermelha. Olha, não tá acertando a letra. Aqui, ó. Esse ícone aqui. Isso, tá aí. Vigilância em Saúde. Eu aumentei o zoom que ele desfoca um pouquinho. Não sei se desfoca para vocês também. Bem no meio da página está em Vigilância em Saúde. Clicando nesse ícone aí, tá? Vai abrir a página do Ministério de Vigilância. Parece uma coisa óbvia isso, que a gente procurar lá no site do Ministério da Saúde. Só que eu tive muita dificuldade no começo para identificar onde que estavam essas informações aí dentro do site do Ministério da Saúde. Não sei se todo mundo teve ou não, mas eu resolvi colocar aqui para difundir isso aqui. Alguns municípios que eu já fui, tinha também essa dificuldade. Tá? Clicou lá no Vigilância em Saúde, tá? Você abre, a página seguinte vai ser essa aqui da SVS, bem aqui do ladinho, mudou aqui, Vigilância de A a Z, tá? Onde está essa seta azul aí, nesse grupo, tem lá, Vigilância de A a Z. Beleza? Abriu aí Vigilância de A a Z, a gente vai ter um campo muito atrativo para a gente que trabalha aqui na vigilância. Vai ter bastante informação. Seguindo, diminui agora o zoom. Isso. Aqui agora mudou um pouquinho a posição da seta. Tá? Mudou um pouquinho a posição. Vamos diminuir o zoom aí. Ah, você está selecionando, né? Isso. Aqui, ó. Controle de vetores / inseticidas e larvicidas. Destaque isso aqui para mim. Controle de vetores / inseticidas e larvicidas. Tá? Esse lugarzinho aqui, para mim, que estava sendo difícil de eu encontrar. Mas ele existe, realmente está aí. Eu cheguei de ligar lá no Ministério, mas aonde que está? Está lá no site. Procura. Então, a gente procurou e fez um esqueminha aí. Controle de vetores / inseticidas e larvicidas. Beleza? Vamos passar para o próximo. Ele fica marcadinho ali. Isso. Aí vem assim, ó. Tá vendo que tem informações de dengue, de chagas, de leishmaniose, malária, e aqui nesse caso do lado tá lá. Inseticidas para aplicação residual, aplicação espacial e larvicidas. Dentro de cada íconezinho desse aí é que a gente vai ter as notas técnicas para cada tipo de produto desse que a gente precisar utilizar. Ok? Então aí tem a do bendiocarb correto? Tem a orientação do piriproxifem, tem a tabela do lambda-celotrina, que a gente vai ampliar ela lá, que o Givaldo lá de Diamantino gostou da ideia, né, Givaldo? Vamos ampliar ela para os 100 ml em diante também, de 10 em 10, tá bom? A gente vai fazer esse cálculo e vai repassar para vocês aí. Ok? Então aí dentro de cada ícone desse a gente pode... Larvicida. Aqui tem informação de outros larvicidas também, mas tem do piriproxifem, tem questão de troca, né? Tudo tem aí, tá bom? Aplicação espacial e assim para as outras atividades que estão aí. Ok? Vamos passar para o próximo. Então, pessoal, para a gente ter um tempinho para abrir aí para mais perguntas, a gente abrir um pouquinho para mais perguntas, encerrando aí com essa parte do site do Ministério da Saúde aí, que eu acho bem escondido onde estão essas informações, mas elas existem lá, né? O pessoal pode estar buscando. E esse canal aqui também está aberto para a gente tirar dúvida. Vamos lá. Começamos aqui por Márcia Barra do Garça, né? Como a Aedes aegypti, a Aedes albopictus, além da dengue, chikungunya e zika vírus, os mesmos parâmetros para os inseticidas devem ser utilizados? Se sim, teria de mudar nomenclatura para controle de Aedes? Sim. Então, é o seguinte, é que, na verdade, a gente não faz controle de Aedes, né? É o controle vetorial, né? Controle vetorial da dengue.
E aí acaba que você tem razão que transmite tudo isso aí, mas vai ser diferente o tipo de início de tratamento, o que eu quero dizer assim, de momento crítico vai ser diferente. Por exemplo, quando chegar o primeiro caso confirmado de chikungunya aqui no estado de Mato Grosso e essa transmissão ocorrer, isso vai ser uma coisa muito mais grave pelo momento epidemiológico de se iniciar um agravo do que dengue, porque é uma coisa que eu convivo com ele, né? Nesse sentido que eu quis dizer, tá bom? O que mais? Então, você possível que a coordenadoria informasse aos escritórios sobre apresentações com antecedência. Mais perguntas, gente? Vamos lá. Sobre o piriproxifene, de quem não conseguir responder antes, se quiser colocar agora, estão à disposição. Tá? Fala para a Sandra, todas as aulas nossas ficam sempre na agenda, a gente não vai mandar e-mail avisando. Tá. Vai estar sempre na agenda. No site, né? No site telesaude.mt.gov.br. Tá. Sandra, lá de Colírio, Sandra, com relação à informação antecipada, né? Tem uma agenda que fica disponível no site do Telesaúde. Tá? Então, quando você abre o Telesaúde, ela fica bem grande, né? Fica bem grandona, assim. A tela principal é a agenda. Essa agenda está dizendo lá cada dia e hora que vai ter e cada tema que já está agendado para fazer essas apresentações, ok? A gente faz a manda avisando Isso. da data, pode dar. Entendeu? Então fica essa previsão lá para cada pessoa que de repente interessa naquele assunto consultar, porque justamente se ficar mandando as pessoas e tiver qualquer falha, aí vai ser mais problemático. Tá? A aula, você vai para o YouTube, o Berta está dizendo que vai. Tá, Veronice, o Estado tem bombas disponíveis para os municípios que precisam? Veronice, é o seguinte, a gente está recebendo já solicitações, tá? Então, se tiver município da regional de Juara, eu acho, Veronice, né? Se tiver município da regional que estiver precisando de bomba, manda solicitação, não tenho em mãos ainda, mas com essas solicitações vão me ajudar a conseguir para poder, no futuro, estar disponibilizando para os municípios, ok? Francisco. Francisco, sim, tá? Quando a gente usa o inseticida com óleo vegetal, ou com óleo mineral, poderia ser também, tá? Óleo diesel, o que seja, tá? Existe a possibilidade de manchar a pintura de automóveis, sim, tá? Então, para bloqueio de carro, você tem que ficar muito atento no direcionamento desse jato para não causar isso, porque causa-se mancha se depois desse veículo não for limpo e for exposto ao sol, vai causar uma mancha na pintura. Se for escura, então mais grave ainda. Então tem que ficar atento. A aula fica disponível no site, Berdan, é só clicar no link. A Bárbara está falando aqui. Angélica, Salto do Céu, gostaria de saber se existe algum insumo para ser jogado em fossas negras para diminuir a população de pernilongos. Angélica, não temos esse tipo de insumo, tá? Os nossos insumos são para combater aqueles vetores que são causadores de agravo, tá? Simplesmente pernilongo, você deve estar falando do pernilongo comum, Culex, essa população de pernilongo, como que, né? O nome muda por aí. A gente não tem como desprender insumo para isso não, tá? Infelizmente. O que mais? A UEBL da dengue, Silbene. Entendi. A doutora Silbene também. Estão solicitando uma aula com a doutora Silbene aqui. Obrigadão, Luciana. Eu que agradeço. Luiz, tem como baixar as fichas de campo em forma de... então, eu não sei sobre ficha de campo. Eu vou procurar saber, eu vou pedir para o Cid me dizer isso, para a Madalena, para a Márcia, e aí eu vou informar, tá? Eu vou anotar isso, algumas coisas que eu não sei. Tá. Beleza. Então tá, o Bernardo vai me disponibilizar essa parte aqui. Para os equipamentos para ações de bloqueio, a Secretaria de Saúde repassar equipamentos aos municípios. Estão perguntando aqui se existe como a Secretaria de Saúde repassar equipamentos ao município. É como eu estou falando, eu preciso da solicitação, tá? Eu tenho solicitação já de Cáceres, do escritório regional, eu tenho solicitação... Puxa, me falhou. Eu que me lembro de Cáceres, que além de vir por escrito, o Josemar também ligou, tá? Então eu me lembro bem. Mas eu preciso de mais solicitação para me ajudar a solicitar para quem eu preciso solicitar também, para poder disponibilizar, tá bom? Algum produto para usar em fossas. Porque se você pensar, Luciana, que você vai usar produto químico em fossa, né? Você vai estar... já prejudica uma questão que já está delicada, ambientalmente, pensando em questão de contaminação, já está delicada, e você ainda vai colocar mais
agrotóxico, produto químico lá dentro. Então, fossas, o ideal seria fechar. É claro que não pode fechar completamente a questão de gases, do ar e tudo mais, mas fechar com tela para evitar a entrada desses mosquitos. E fossa não é tão difícil assim de fechar, né? Porque ela está lá paradinha, diferente de outros, está no baixo e tal, diferente de outros depósitos. Tá bom? Buracos das ruas sem manutenção. Alguém está perguntando aqui, Luciana, isso é para como de... Puxa vida, perdi a pergunta, eu acho que passou aqui, não sei voltar. Mais perguntas, gente? Bastante esclarecedoras. Porto Esperidião, a Édice em água que não era limpa. Tambor de óleo diesel vazio. Luciana, de Porto Esperidião. Realmente, tá, Luciana? O Aedes está sendo encontrado sim, já há bastante tempo em depósitos de água que não são água limpa. Tá? Por isso, todo o depósito deve ser inspecionado e eliminado se possível. Tá? Tambor de óleo diesel vazio. E a última informação que eu tive é a Aedes aegypti em poça d'água dentro de embarcação marinha, ou seja, água salgada. Então, a biologia do animal vai se adaptar. Pensa que ela é uma fêmea grávida, ela precisa botar. A hora do parto, ela vai botar onde tiver jeito dela botar. Então, a gente tem que... Exatamente, a gente tem que observar tudo, tá? Essa orientação, essa observação sua é muito importante e tem que lembrar, aquela história de Aedes aegypti água limpa, já caiu por terra faz bastante tempo, tá bom? É para o escritório regional o município solicitar a SES equipamentos? Sim, tá? Solicitação. A gente pode pedir EQPI, pode pedir bomba, pode pedir tudo, deve pedir. O que o município precisar para fazer o trabalho, deve pedir. São os pedidos dos municípios e do escritório que subsidiam nossos pedidos aqui para a gestão. Tá bom? Então pode e deve. Tá? Existe disponibilidade de recolhimento? Pergunta do Oscar. Boa, Oscar. Aproveitando que tem um público bastante grande aí, já estamos vislumbrando sim um recolhimento de insumos, tá? Então eu vou estar disparando logo um memorando circular para verificar essas quantidades, tá? Para estar recolhendo. A gente tem uma luzinha no fim do túnel aí para recolhimento dos insumos, tá? Andou o nosso processo, um processo de licitação de uma empresa especializada para recolhimento, e esse processo andou, está na mão de uma empresa, tá? Avaliar a questão de valores para assinar ou não um contrato. Não entendo muito do trâmite administrativo disso, mas ele está há bastante tempo andando e agora tem uma luz no final do túnel, existe essa possibilidade. Tá bom? Eu tenho alguma boa quantidade de bombas, tambores de 200 litros para acondicionamento, e acontecendo isso eu vou distribuir para poder estar recolhendo. A rua esburacada com falta de manutenção e acumula água. Agora... Paulo, do escritório regional, Porto Alegre do Norte, né? Paulo Massa. Resíduos. Então, como eu falei, né? O resíduo vão estar... A gente está com a possibilidade, sim, de estar fazendo recolhimento logo para frente, tá? Valeu. O que mais? Eu não sei se o Aedes ou se vai ter condição de fazer proliferação, vai se virar um foco de dengue, buraco na rua, poça d'água. Infelizmente, mesmo que se alguém encontrar isso positivo, né, uma poça d'água positiva, ela não é preconizada só para fazer tratamento disso, né? Então, eu não vou entrar muito nesse mérito aí. Acredito que vai ser sim possível. Na teoria é perfeitamente possível, tá? O Berdan me deu mais 3 minutos aqui para perguntas e dúvidas, tá? Previsão Rondonópolis. Tem muito, Márcia, muito insumo aí para ser recolhido. A gente precisa saber para encaminhar para você tambores. Você precisa de tambores ou você já está acondicionado? Você sabe dizer isso? Então a gente pode conversar sobre isso depois. Tá? Educativo sobre agravos do Estado. Divaldo. Esse trabalho que está, esse canal que o Berdan ajudou a abrir aqui do Telesaúde, eu estou achando ótimo. Esse material fica disponível, fica gravado. Vocês podem baixar já o material. Ele está dizendo que já pode baixar esse material, então, fantástico. A gente tem que aproveitar isso. A gente pode aproveitar isso para... Oi, gente. Só para vocês saberem como que faz para baixar, se vocês estão no assistente de tela, estão vendo aqui em cima a apresentação. Embaixo dela tem uma setinha baixando assim, apertando para baixo. Clica nela que você baixa essa apresentação inteira para vocês, tá?
Fora esses outros sites que ele já mostrou na própria apresentação, ele que o pessoal de Porto Espírito até baixou. E os canais de orientou. Dentro do Telesaúde também tem uma área que vocês podem tirar essas dúvidas, principalmente o pessoal da atenção primária. É o segundo opinião formativa. Você vai clicar em biblioteca virtual dentro do site do Telesaúde e aí você vai abrir uma tela e você faz a pergunta dengue. Todas as perguntas já embasadas com nota técnicas e respostas são todas lá. É só clicar, botar a palavra e ele vai descobrir para vocês, tá bom, gente? Tá bom, voltando aqui só um pouquinho, bombas para recolhimento dos insumos para os escritórios, tá? Eu tenho uma boa quantidade e eu vou fazer esse levantamento, ok? Márcia lá de Rondonópolis tinha perguntando. Cáceres vai ter recolhimento lá em Cáceres. A empresa que ganhar a licitação vai em Cáceres recolher lá, ok? Mas o larvicida pode ser usado aqui, ó, gente, importante. Se o larvicida pode ser utilizado em água para consumo humano. Sim, a resposta que vem na orientação afirmativa é essa, que o larvicida ele é seguro e ele já é uma substância utilizada para água, inclusive que pode ser usada para consumo humano. É claro que sempre as orientações têm que ser dadas de tempo de espera, de tratamento para essa água para consumo humano. Tá? Mas ela, a princípio, sim, a resposta é que pode sim ser utilizada. Atenção todos. gente, eu vou pedir para o Luiz despedir de vocês. Fala aí, Luiz. O pessoal dá um tchau para o pessoal. Até a próxima. Né? Eu quero agradecer a presença de todos. Gostei muito de fazer esse trabalho com vocês. Quero ter a oportunidade de fazer outros temas e eu aprofundar mais em algum desses que a gente falou hoje. Agradeço mesmo de coração o pessoal que estava aí. Eu gostei muito de ver o pessoal de São Félix, Porto Alegre do Norte, Cássio, Salto do Céu, adoro a cidade. Não vai dar de eu falar todo mundo aqui. Tá? Serra Nova Dourada, pessoal, força aí. Se precisar de ajuda, tamo junto. Tá? O que precisar aí, valeu, obrigado. Gente, a todos então que não assistiram, que tiveram problemas na aula, essa aula vai estar disponível no YouTube a partir mais ou menos daqui uns 2 dias, porque depende do período da gravação que o pessoal do Rio de Janeiro faz pra gente. Depois que a gravação chega, eu migro ela para o YouTube e todos vocês podem assistir ela nessa ferramenta. Então a todos o meu muito obrigado e até a nossa próxima web aula, tá bom? E não se esqueçam, entram em contato no e-mail da Covan, ali ó, covan@ces.mt.gov.br e mandem as suas listas de presença de cada um desses municípios para que a gente saiba exatamente e podemos fornecer para alguns de vocês a declaração, tá bom? Então, obrigado a todos e a gente vai continuar cada vez mais com Telesaúde. Tirando dúvida, vocês por favor solicitem uma teleconsultoria para a gente, Telesaúde, que a gente vai poder estar respondendo, tá bom? Gente, obrigado a todos e até a próxima web aula. Tem que acabar assim, tá bom? Massa demais, cara.